Bom dia, dona Vitória. Bom dia, você deve ser a Esther, correto? Sim, senhora. Muito prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu, querida. Venha, vou lhe mostrar a casa. Com licença. A porta então se abre e a casa parecia não ter fim. O corredor era enorme e uma infinidade de portas se estendiam de ponta a ponta. Muitos quadros e ornamentos antigos se dispunham diante do corredor infindo. Em uma das poucas salas sem porta havia um piano no centro, em cima de um tapete circular e janelas enormes por todos os cantos. Dona Vitória andava com um olho de chaves enorme, e sempre que parava, checava se a porta à sua frente estava trancada. A casa é muito antiga e parece já ter sido uma espécie de cortiço, porém, pelo que me disseram, atualmente só moram duas pessoas aqui, Dona Vitória e seu marido, que não conhecia ainda. Vou explicar como deve ser feito o trabalho, pequena. Todos os dias, às 11 da manhã, o almoço deve estar pronto e posto à mesa. Às 5 da tarde, o jantar deve estar pronto. Tomamos café da manhã às 5h30 e café da tarde às 3h15. A faxina deve ser frequente. Como a casa é muito grande, você deve limpar todos os dias um pouco, a fim de não deixar acumular muita sujeira. Com licença, eu trabalharei sozinha nessa casa toda? Sim, nessa semana você estará sozinha. Uma menina demonstrou interesse em trabalhar aqui também. Porém, ela somente estará disponível na próxima semana. Tudo bem. Voltando. O piano jamais deve ser tocado durante o dia. À noite, o vento que passa pelas janelas faz ele emitir alguns sons. Não precisa se assustar. Sempre que você for entrar em um quarto, destranque-o, avise que está entrando, então abra a porta. Quando estiver lá dentro, tranque-o e só então prossiga. Para sair, faça o mesmo. Avise que está saindo e tranque assim que estiver no corredor. Entendido? Mas por que isso tudo? Se não mora ninguém que não a senhora e o seu marido nessa casa. Não questione, apenas faça. Nessa casa, também nunca chamaremos uns os outros pelo nome enquanto o mesmo estiver nos corredores. E por mais que o quarto 12 pareça curioso e atraente, você está proibida de entrar nele. Sim, Dona Vitória. Apenas senhora. Senhora, pode começar seus afazeres. Vai encontrar tudo o que precisa na despensa, adiante da cozinha. E esse molho de chaves aqui é para você. Entendido. Ela então destranca a porta, dá duas batidas, avisa que vai entrar, entra e em seguida tranca a porta. Segurei para não dar risada logo nos meus primeiros momentos de trabalho. Achei que essa senhora tinha uns hábitos muito malucos. Fui então explorar um pouco a casa. Passei novamente pela sala de piano. As janelas são realmente muito amplas, e tudo aqui parece novo, diferente do resto da casa. Toco em uma das teclas, porém parece quebrado, não faz nenhum som. Bato com mais força em um amontoado de teclas e nada, sem sons. Aquela velha deve estar ficando maluca. Ela me diz que o piano faz barulho, mas aparentemente está quebrado. Vou para a despensa como ela me indicou e pego um espanador. As mesinhas, vasos e quadros dos corredores parecem não ver um desses há século. Resolvo dar uma passada pela cozinha para ver o que tinha para cozinhar. A cozinha estava impecável. Parecia ser o único cômodo, até então, visitado, que comportava uma pessoa cotidianamente. Tudo o que é preciso para cozinhar se encontrava nessa cozinha. Haviam até equipamentos que eu nunca vi na vida. Esse me lembrava uma bota muito longa, com furos embaixo e uma alavanca rotativa. Foi então que escuto passos pelo corredor e penso: deve ser a Dona Vitória, ou seu marido. Vou dar uma espiada e não vejo ninguém. Me ponho a espanar o pó das mesinhas e ouço ao fundo, bem baixinho, um arpejo, vindo da direção da sala de piano. Fico incrédula. Acabei de esmurrar aquele instrumento e não consegui fazer sequer um ruído. Dou uns passos rápidos em direção à sala e ao chegar perto, o som para. Olho para o piano e não tem ninguém. Foi apenas o vento. Me assusto. Uma voz feminina preenche meus ouvidos e meu coração quase pula pela boca. Me viro e não tem ninguém. Dona Vitória? Ouço então uma porta se destrancando, uma voz avisando que está saindo, e então trancando a porta no corredor. Menina! O que eu disse sobre falar nomes nos corredores?
Mais uma vez, sou pega de surpresa. Ela fala com uma vontade tão inabalável e com os olhos fixos aos meus que não tive reação a não ser me desculpar. Ela me pega pela mão, me leva até adiante e diz: peça desculpas. Não podemos proferir os nomes das pessoas nesses corredores. Desculpas? Mas para quem? Olho para o lado e ela está ajoelhada, segurando em sua mão um colar dourado com um pingente arredondado e com uma pedra verde. Cochichando algo, e então me diz: a eles. Minha garganta parecia amarrada com arame. Não ousei perguntar quem são eles. Apenas olhei em direção ao quadro que ela estava ajoelhada e pedi desculpas. O quadro era de um senhor, bigodes longos, vestia um paletó muito elegante e um chapéu coco, um monóculo, e em um de seus braços dobrados dispunha uma elegante bengala. Senti como se o quadro estivesse me olhando fixamente. Foi quando senti em minha nuca um ar gelado e então um leve perdoada. O choque foi tremendo. Uma palavra me fizera ficar paralisada. Conseguia somente olhar fixamente para o quadro e não mexer sequer um músculo. Está tudo bem, minha filha. Sinto um toque quente pegando em meu braço e minha visão fica embaçada, e então escura. Abro os olhos e estou em um quarto. Olho em volta e minhas malas estão aos pés da cama. A janela está aberta e aparentemente está anoitecendo. Levantei abruptamente e corri em direção à porta do quarto. Trancada. Voltei e o molho de chaves estava na cabeceira da cama pendurado. Destranquei a porta e corri para a cozinha. Chegando na cozinha, o jantar estava pronto. Olhei para o relógio, 4h58. Está atrasada. Me desculpe, não sei o que aconteceu comigo. Juro que não vai acontecer de novo. Está tudo bem dessa vez, mas vá ao quarto 19 e traga meu marido. Certo. Não acredito que perdi a hora. O que estava na minha cabeça? Não posso perder esse emprego. Preciso sair desse país o quanto antes, e eles pagam muito bem aqui. Eu não tenho mais para onde ir. Essa casa me assusta, mas, contanto que seja segura, eu relevo a excentricidade. Frente ao quarto 19, algo parecia ligeiramente diferente. Olho para os lados e essa é a única porta preta da casa. Destranco, aviso que estou entrando e de forma gradual abro a porta. O cheiro do quarto era insuportável. Parecia que algum bicho havia morrido e ninguém o retirou do local. As cortinas e janelas estavam fechadas. Entrei e fui abrindo a janela para ver se o cheiro saía. Foi quando uma voz grave e rasgada chegou aos meus ouvidos. Vitória? A voz era tão intensa que me arrepiei. Com a escuridão, não notei que o senhor estava acordado. Esther, sou a nova empregada. Não abra as cortinas. Apenas me empurre para a cozinha. Devagar. Brevemente, fiquei desgostosa com a proposta. Será que só eu estava sentindo aquele fedor? Mas não questionei. Apenas segui em direção à voz. Bati as mãos no que parecia ser o travão de acompanhantes e empurrei. Ele não era pesado. A cadeira parecia estar vazia, na verdade. Mas continuei e fui em direção ao corredor. Chegando na clareira, fora do quarto, um susto. Pulo para trás e minhas mãos vão à minha boca para não gritar. A cadeira em minha frente continha um cadáver em estado de putrefação. Sua pele era inexistente. Seus tendões e ossos estavam à mostra. Seu crânio ostentava 2 enormes buracos e seus lábios já não existiam. Uns trapos cobriam parte de seu dorso e em seu dedo um anel brilhante e dourado. Saí correndo em direção à cozinha. Chegando lá, meu ar faltava, meu coração estava acelerado, um suor frio corria de minha nuca às minhas costas. Meus braços tremiam, que mal conseguiam segurar um talher. Dona Vitória? O que tem no quarto 19? Meu marido, horas. Eu ordenei que o trouxesse para jantar. Onde ele está? Meus olhos arregalados subiam dos pés à cabeça dela, e então pararam em seu rosto. Ela não parecia esboçar sequer um sorriso. Estava séria. Não parecia brincadeira, ou que estava me pregando uma peça. Vá buscá-lo. Sua convicção era tanta que fiquei com medo de desobedecê-la. Tremendo e relutante, eu me viro. Eu sentia todo o ar entrando em meu corpo, ligeiramente, e saindo na mesma velocidade. Cada passo que eu dava em direção ao corredor,
Meu coração batia mais forte. Conseguia ouvir os meus passos. Pareciam marteladas no fundo do meu cérebro. Pedras lutando com um chão de madeira. De longe, olhei para o quarto 19. Ele estava lá, estático, como eu havia deixado. Vou em direção a ele, pé ante pé. Minhas mãos não paravam quietas, uma coçando a outra. Todo o barulho de pássaro lá fora parecia um presságio. Me disponho fronte à cadeira. Seguro firme para não vomitar em cima do cadáver. O cheiro é repugnante. Então, quando me ponho a andar, escuto um sussurro aos pés do meu ouvido. Obrigado. Corro empurrando a cadeira para a cozinha. Chego desenfreada e assustada. O que foi, querida? Parece ter visto um fantasma. Minhas mãos seguram a cadeira tão forte que sinto como se eu e ela fôssemos uma só. Eu assumo daqui. A dona Vitória pega de minhas mãos a cadeira, leva seu marido à mesa, para a cadeira diante a um prato e o alimenta. Ela esfria a comida, segura a cabeça da caveira e enfia a colher em sua boca. Pega outra e repete, até o prato acabar. Eu estática, meu cérebro e corpo não compreendiam o que estava acontecendo. Minha respiração rápida, pausada e pesada. Meu coração pulava e minha garganta não cedia. Nenhuma angústia ou nojo descia ou subia. No término da refeição, eu pasma, continuei parada. Dona Vitória então empurra seu marido de volta ao quarto 19. Meu corpo rígido começa a querer se virar e ver para onde eles estavam indo. De forma lenta e pausada, meu estático corpo se vira e vislumbro em minha frente o quarto 12, semi-aberto. A porta parecia me convidar a adentrá-la. Meu corpo queria se esconder e digerir o ocorrido. Dou passos vergonhosos em sua direção, me apoio na porta e tento olhar pela fresta. Está muito escuro. Acendo a luz e a cama tem cortinas. Cortinas essas que estão fechadas. Fecho a porta atrás de mim com cuidado e vou em direção à cama. O suor toma conta do meu corpo e o mundo parecia estar tremendo. Na ânsia, abro a cortina com rapidez. Uma mulher, em decomposição. Suas roupas eram iguais às de Dona Vitória. Ela tinha também um colar, dourado, com um pingente em formato arredondado e com uma pedra verde. O corpo estava semelhante ao do velho, ossos e tendões expostos. Larvas comiam o que restava de seus olhos, lábios inexistentes. As roupas cobriam a pouca matéria orgânica que restava na cama, e o cheiro de morte dominou o quarto. Foi quando escutei uns sons de chave, 2 batidas na porta. Vou entrar. Em seguida, ouço a porta se fechando e sendo trancada. Meu corpo se recusa a mover. Você não havia trancado a porta, Esther.